Olá, queridos e amados do Pai, lembrando a todos que hoje é o nosso dia 9 da nossa segunda semana do nosso propósito, chuva temporã e chuva serode. O pós-chuva foi ontem, o que fazer depois da colheita, e hoje nós vamos para o dia 9, quando o inverno chega e o tempo de recolhimento. Nós vamos falar sobre Davi e a caverna de Adulão. Olha que interessante. Deus em todo momento tem feito coisas extremamente maravilhosas sobre a nossa casa, nossa família. Eu tenho aprendido muito com todos aqui. Eu creio que estamos aí no segundo mês, que a gente vai entrar aí de canal para a glória de Deus. Tudo é para a glória dele. Eu tenho glorificado o nome do Senhor por isso. Porque em tempos de chuva serode, tempo de chuva temporã, Deus tem nos ensinado com discernimento e acolhimento o que realmente nós precisamos e qual é o discernimento que Ele nos dá, qual é o tempo que nós precisamos aprender a discernir com paciência, com prudência, com bastante persistência para que a gente venha aí estar mais fiel diante dos propósitos divinos, deixando claro a todos que cada dia mais eu estou aqui sendo curada, transformada ainda mais por todos que têm me enviado mensagem nas minhas redes sociais. Queridos, eu quero agradecer desde já com muita gratidão ao coração de cada um de vocês. Deus possa continuar abençoando e não seja tímido, não tenha timidez. Comente, diga um amém, escute a palavra do Senhor, que é para a sua alma, para o seu coração, abastecer aí o que o Senhor tem falado com aplicação e com muita disciplina, que o Senhor tem colocado dentro dessa semana maravilhosa, dentro dessas semanas aí, são 14 dias lindo, de muita provisão do Senhor, de muito discernimento, que o Senhor Jesus possa continuar nos capacitando, amém? Eu creio que muitos aqui têm me perguntado até sobre algumas questões de amadurecimento. Eu quero dizer para cada um que tudo tem o seu tempo certo. E a gente entende quando o Senhor ele fala conosco, a gente entende quando o Senhor ele tem algo precioso sobre a nossa história, sobre a nossa casa e a nossa família. Então, que a gente possa aprender a tomar posse disso tudo, amém? A gente está aí na segunda semana, como já foi dito aqui. Não quero enrolar muito, senão o nosso áudio vai para o alto e aí passa do momento em que a gente tem que falar aquilo que o Espírito Santo já determinou para a nossa história e para a nossa vida, amém? Lembrando a todos que hoje, como dia 9, nós vamos estar aí declarando, amém, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nossa família, situações que a gente vai aprender a discernir. Hoje, terça-feira, eu estava conversando com o Senhor e como nós falamos ontem sobre o pós-chuva, nós estamos apresentando ao Senhor o dia 9, que é sobre quando o inverno ele chega. Dentro da história de Davi, em Adulão, 1 Samuel 22, que é o nosso texto base. Davi fugiu para a caverna de Adulão quando os seus irmãos e toda a família se submeteram. Ou seja, e toda a família, vou corrigir aqui, tá? Davi fugiu para a caverna de Adulão quando seus irmãos e toda a sua família souberam disso. Corrigindo, tá, queridos? Perdão. E desceram para encontrá-lo ali. E todos que estavam endividados ou aflitos se reuniram a ele. E ele passou a ser o líder deles, e Davi tornou-se o comandante de uma pequena tropa. Quando a gente entende que hoje a gente fala sobre aquele tempo em que a vida parece entrar em um inverno, em uma estação de recolhimento, onde tudo ao nosso redor parece estar esperando, até mesmo parado, e onde a nossa alma, ela sente-se seca e provavelmente até alguns momentos vazia. Assim como Davi, que fugiu para a caverna de Adulão, com muito silêncio, onde ali aparente
inatividade, ela nos desafia a manter uma fé ativa. Queridos, Davi era apenas um jovem, escolhido por Deus, que enfrentou uma perseguição brutal e precisou se recolher no esconderijo longe do palácio e longe do brilho da coroa que um dia lhe caberia. Eu estava conversando com Deus, até vou atrasar aqui alguns minutinhos, dentro da nossa proporção de 18 horas, mas eu entendo que o inverno da nossa alma, a caverna da nossa vida, ela não é para a gente se destruir, mas é para a gente ser moldado. É o momento em que Deus ele nos convida para descansar nele e nos fortalecer espiritualmente. E a ser preparado o nosso coração para a próxima estação. Então, observe bem, Davi, ele não estava sozinho. Ele se tornou um líder ele se tornou líder de outros aflitos. É o que está acontecendo aqui. Deus está me usando através da cura que eu tive, da cura e das estratégias que eu tive para ser curada a minha alma e as minhas aflições, para te ensinar a se sair de situações, sabe? Ser usada por Deus para você ter o recolhimento para formar ali uma liderança, uma nova história, certo? Então, foi como Davi, Deus usou o nosso recolhimento para formar a nova família, a nova liderança, uma nova história. Foi o que aconteceu com Davi. Esse tempo de recolhimento, ele é sagrado. Ele não é a hora de desespero, mas é uma fé profunda. É na caverna que Deus, ele sussurra as estratégias da vitória, que ele nos dá a força para suportar, que ele nos faz entender o valor do silêncio da espera. Muitos cristãos hoje temem o inverno, né? Porque o inverno, ele traz o quê? Traz frio, né? E alguns querem fugir da seca espiritual, da prova da fé. Mas Deus, ele nos chama o quê? A entrar na caverna, a descansar, a deixar a terra ser preparada para a próxima chuva, para a próxima colheita. Então você pode estar até no inverno agora. Então o Senhor quer que você sinta o toque do Espírito Santo agora, porque Deus, ele está com você. No seu esconderijo, no seu momento de silêncio, ele não te abandonou. Sabe o que eu entendo? É ali que Deus nos fortalece. Então, eu tenho que aprender a crer no meu recolhimento, porque ele é temporário. É como uma passagem pelo deserto. Sabe? O mover de Deus, ele é eterno. Ele é eterno. Quando a gente confia, a gente se alinha com o propósito divino, a nossa vida, ela passa por várias questões. E Davi, ele suportou a afronta de Saul por muitas vezes. E Deus fala assim para você, quantas aflições, quantas aflições, filha, tu tens passado. Quantas aflições, filho, tu tens passado. Então, Deus hoje quer que você se permita ser moldado, até mesmo o seu caráter para te fortalecer a tua fé, para ser ensinado a descansar com esperança. Há um inverno? Há uma primavera? Sim, ela vai chegar, ela vai, porque a vitória de Deus, ele te prometeu, ele vai cumprir. Então, Deus quer que você levante a sua voz, mesmo no esconderijo, sabe? A palavra de Deus diz em Salmos 23, versos 1 e 4, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque ele está conosco. Queridos, vamos lá. O tempo em que Davi fugiu, ele se recolheu da caverna de Adulão, esse tempo de recolhimento, ele serve de quê? Como inverno espiritual. A estação que todos nós, de algum momento, precisamos atravessar. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque o momento de inverno é o quê? Frio. Você não é todos os lugares que você pode ir. Né? Alguns aqui dirigem carros
E o inverno mesmo, o inverno de verdade, é um inverno que tem gelo. E Deus, ele prepara o coração do homem e da mulher, do filho e da filha, para o tempo de vitória. Davi, ele não chegou a Adulão por acaso, nem por falta de propósito. Ele foi o quê? Ele foi perseguido pelo rei Saul, como aqui foi dito. Um rei que perdeu a unção de Deus por causa da inveja, do medo. Ah, queridos, quando o inimigo ele nos persegue, aí é quando a vida parece que está fechada, sabe? Parece que as portas, muitas vezes, elas são bem distantes de nós. Nós somos levados a um lugar de recolhimento. Nós somos forçados a ir para uma caverna. E não é tempo de crise, mas é um tempo de silêncio que a gente precisa se isolar, como aqui foi dito. Adulão era uma caverna física, tá? Mas também tem um lugar simbólico, um tempo espiritual em que Deus, ele chama para entrar na intimidade, para você ouvir a voz dele, para que você seja fortalecido, para que você está no porvir, porque o inverno de Davi foi o tempo de preparo, de refino naquele lugar escuro. Davi, ele não estava desistindo, ele estava o quê? Se formando. Não é diferente na vida de tantos profetas, como foi na vida de Elias, como foi na vida de tantos profetas, queridos. Deus preparou Moisés no deserto para que ele pudesse tirar o povo da onde estava da escravidão. Então, a formação do caráter e o papel do recolhimento é importante, né? O texto diz que Davi chegou e muitos estavam aflitos e endividados e vieram a ter com ele, e ele não estava sozinho. E Deus começou o quê? A formar uma liderança ali. E isso nos mostra que o inverno espiritual, ele não é um tempo de isolamento egoísta, mas um tempo de comunhão, de alianças, e que também estamos em processo de cura e crescimento. Eu vou dar um exemplo claro, que não está aqui, mas no que eu escrevi, mas existem alianças fortíssimas. Aí entre Ruth e Noemi foram alianças firmes que Deus fez, né? Existem alianças fortíssimas, que foi a de Jesus com João, com alguns, eu vou dizer alguns apóstolos ali, tá, queridos? Alguns que estavam com Jesus, alguns discípulos, tá? Vou dar alguns discípulos aqui que Deus fez alianças fortes, mas alguns não fizeram aliança com ele. Como também tem tantas histórias de alianças fortíssimas, Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pelo fogo, né? A necessidade de descanso em Deus é também você confiar. É de profunda estratégia divina, e tem coisas que Deus não revela, tem coisas ocultas sim que Deus revela, mas o recolhimento, ele não é um castigo, ele é uma bênção oculta, né? Que Deus trata conosco. Então, entrar em ansiedade e depressão espiritual como se você estivesse atravessando um corredor. E esse corredor, Deus usa esse corredor em momentos para nos ensinar a descansar nele, a lançar sobre ele. Aí você passa pela porta da depressão espiritual, você passa por várias portas. E aí, nesse confronto, nesse corredor que você vai, eu tô falando de experiências que eu tive com Deus, tá, queridos? E eu tô aqui treinando vocês a descobrir, a discernir o tempo que vocês estão passando, se é o tempo de chuva seródia ou temporã. E trazendo aqui a palavra. Então, quando nós nos lançamos sobre ele todas as nossas ansiedades, em 1 Pedro 5,7, a gente entende o quê? Que ele cuida de nós. Davi no inverno de Adulão, né? E o que a gente aprende aqui? A gente aprende a depender inteiramente de Deus e se esconder nele, ouvir a voz dele. Quando o barulho do mundo, ele tenta tirar o silêncio de Deus, a gente tem que se recolher. Por quê? Porque isso é vital, né? É vital. E é muito importante suportar as tempestades futuras, porque ninguém pode correr uma maratona sem um tempo de preparação.
Então, Deus, ele nos prepara. Você não pode ter um diploma se você não estudar antes pela profissão que você vai ter. Se é um médico, precisa ser muito bem preparado e entender o que ele está fazendo. Então, Deus nos prepara através das dificuldades e adversidades, para que a gente venha entender. Veja bem, existem preparos para todas as estações do ano. Nós vivemos todas as estações do ano em nossa vida, certo? Temporã e seródia, resumindo em dois tempos aqui. Tempo de colher, certo? E o tempo de plantar. Lembrando a todos que Deus, ele trabalha diferente de nós seres humanos. Deus trabalha com estratégias divinas, não com estratégias de recolhimento de só o solo onde a semente ali ela germina. Não. Deus trabalha em um tempo de preparação para a primavera, para a vida espiritual, ser lapidado para você ser um instrumento útil nas mãos dele, para que você possa ensinar outras pessoas a liderar outros aflitos, que também vai mostrar a luz de Deus para muitos, através do seu testemunho que você suportou. É o que eu estou fazendo aqui, aplicando práticas para que vocês venham ter um tempo de recolhimento e aprender a discernir sem desperdiçar as estações. Porque buscar a Deus em oração é você ler a palavra, é você estar em adoração, é você entender que Deus, ele está te formando, te preparando para algo muito grande. Mas precisa ter paciência espiritual e deve ser o quê? Cultivada. E não se isole do povo de Deus, porque você passa a se conectar, pessoas verdadeiras, tá? Se conecte a irmãos verdadeiros, que estão na mesma caminhada que você, que estão no inverno espiritual, que também entende a comunhão profunda que você tem com Deus. Use esse tempo para desenvolver a sua intimidade com Deus, porque você aprende o quê? Você aprende a ter alicerces fortíssimos para os próximos passos. O inverno passa, o sol volta a brilhar. Então, nada é constante, tudo é passageiro. Então, o tempo do recolhimento, ele termina, como também o tempo do deserto, o tempo do fogo, o tempo do poço, do adulão, né, das cavernas. Então, você que está pronto para liderar, para crescer, para acolher, precisa confiar no processo de Deus, mesmo diante de uma caverna. Como diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Quero fazer uma oração juntamente com vocês para que nós venhamos aqui em nome de Jesus tomar posse da nossa vitória. Pai santo e poderoso Deus, Pai querido, nós chegamos diante do teu trono neste momento, reconhecendo que só tu, Senhor, só tu é o Deus que nós encontramos refúgio, a força e o tempo determinado. Sim, Senhor, o tempo de inverno, o qual a nossa alma muitas vezes está em constante aflição, mas é o Senhor que nos dá, Senhor, o livramento. Como Davi encontrou descanso, nós queremos aqui também encontrar o descanso e sermos preparados para, Senhor, sermos escondidos no teu abraço poderoso. Ah, Senhor, quebra todo o coração endurecido nesse momento, tudo que é ansiedade, Pai, tudo que nos afasta do teu propósito perfeito. Ah, Espírito Santo, vem com teu fogo, toca em cada um aqui, acende a chama da esperança, da paciência, para que possamos descansar em ti, mesmo quando o mundo lá fora, Senhor, ele parece ser contrário. Mas, Senhor, nós te pedimos, nós declaramos que esse tempo é um tempo de recolhimento, não é um tempo de perder o que o Senhor já nos entregou, mas é um tempo de preparação, de estação, de crescimento, de fortalecimento. Senhor, nos dê os olhos espirituais para enxergar além da caverna, para perceber, Senhor, que o Senhor está nos moldando, nos formando, nos preparando, e que a tua paz, que excede todo entendimento, Pai, como aqui eu tenho repetido várias vezes, Senhor, e eu creio que o coração e a nossa mente está no Senhor Jesus Cristo, e que a nossa fé continue firme como rocha, a nossa esperança seja como águas que sob os céus possam voar alto, como águias, corrigindo aqui, em nome de Jesus, para que possamos voar
O Senhor possa nos levantar para o seu tempo, para o seu propósito. O Senhor possa nos mover para a colheita abundante que está por vir. Senhor, venha nos fortalecer durante as batalhas futuras. Em nome de Jesus, em meio às decisões difíceis, que o Senhor possa dar o cumprimento da sua promessa, trazendo vida. Eu peço, Senhor, nesse momento, por cada um que está aqui diante dessa oração, cada um que esteve aqui durante essa ministração, por cada irmão, por cada irmã que está aqui presente, que sinta a esperança, a presença palpável do teu toque, sendo restaurador, Senhor, e saia neste momento renovado e cheio da unção do alto, Pai, sendo preparado para avançar com ousadia, em nome de Jesus, para o que venceu a morte, o pecado e o tempo do inverno, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, nessa ministração poderosa e nessa oração. Eu quero te fortalecer para que o Senhor venha te moldar em silêncio, te preparando para um tempo certo, para que você possa ser preparado, avançado o coração e também receber através dessa palavra. E eu finalizo aqui com uma oração e reflexão pentecostal fervorosa para o seu coração, amém? Compartilhe, curta, comente para que mais pessoas possam ser abençoadas. Deus abençoe sua casa, sua família. Fique com Deus.